Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aulinha de português de hoje, nós vamos falar sobre artigos masculinos e femininos, singular e plural. Artigo masculino e feminino. As palavras que colocamos antes dos substantivos são chamados de artigos. O artigo a aparece antes das palavras femininas. Então, toda vez que nós vemos um substantivo feminino, antes devemos encontrar o artigo a. O artigo o aparece antes de palavras masculinas. Então, toda vez que a gente vê um substantivo masculino, nós vamos encontrar antes dele o artigo o. Só que nós só vamos encontrar o artigo a e o artigo o quando as palavras estiverem no singular, ou seja, falando apenas sobre uma pessoa ou um objeto ou alguma coisa. Um único objeto, uma única pessoa, tá? Singular é isso, significa um. Veja os exemplos. O cão, olha lá, o é o artigo masculino. E olha lá, cão é o nosso substantivo, ou seja, o nosso artigo o, ele veio antes, né, do substantivo masculino, né? O é o artigo masculino do singular e cão é o substantivo masculino, que também está no singular, obedecendo o artigo o cão. E nós temos aqui, ó, a cadela. O a, né, que vem antes do substantivo, está no singular, né? E cadela, que é o substantivo feminino, também está. Então, ó, o cão, a cadela, tá? Para identificar se o substantivo é feminino ou masculino. Ainda continuando a falar sobre artigo masculino e feminino. Os artigos as aparecem antes de palavras femininas, assim como o artigo a. E o artigo os aparece antes de palavras masculinas, assim como o artigo o. Porém, os artigos as e os só vão aparecer quando as palavras, né, os substantivos estiverem no plural, né? Então, as e os artigos estão no plural e o substantivo deve obedecer aos artigos que vêm antes. Se o artigo estiver no plural, o meu substantivo também deve estar. E acompanhando se é feminino ou masculino. As é para palavras acompanhadas, né, femininas, e os para as palavras masculinas. Vamos ver o exemplo. As meninas, olha lá, as está no plural e meninas também está, né? Porque são mais de uma menina, é mais de uma menina, né? Nós temos 3, então, para representar que tem mais de uma, nós colocamos o artigo as, né? E nós sabemos que vai indicar, né, uma pessoa, um ser do gênero feminino, né? E o substantivo meninas, que reforça essa ideia de que a palavra é feminina, né? As meninas está no plural. E os meninos também está no plural, porém, ó, usou o os para indicar uma palavra masculina, tá? As meninas, né, que está no plural e é uma palavra feminina, e os meninos, que estão no plural e indica uma palavra masculina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre plural e singular. Nós vamos entender agora um pouquinho sobre as regrinhas de como usar o plural e o singular nas palavras. Na língua portuguesa, há 2 flexões de números de palavras. O singular, que é quando indica
apenas um substantivo, pode ser vivo, objeto, etc. Como tia Bruna falou, quando indica apenas uma coisa existente. E o plural, né, que vai indicar mais de um substantivo, né, como tia Bruna mostrou, as meninas, os meninos, né, poderia ser a árvore, as árvores, tá? Vai indicar mais de um substantivo. E para flexionar um substantivo do singular para o plural, é preciso observar algumas regrinhas. Então, nós vamos observar aqui, tá? Algumas regrinhas para o plural dos substantivos simples. Primeira regrinha: as palavras terminadas em vogal, ditongo, oral e consoante N, acrescentamos a consoante S. Então, toda vez que vocês verem palavrinhas terminadas em vogal e consoante N, nós vamos acrescentar o S no final. Olha o exemplo. Cadeira está no singular e cadeiras no plural. Ideia está no singular e ideias no plural. Ó, acrescentou o S. Hífen está no singular e hífens está no plural. Tá? Se vocês observarem, cadeira terminada com vogal, ideia com ditongo. O que é ditongo? Quando no final da palavra possui duas vogais juntas, tá? Ideia é um ditongo, né, no final. E hífen, que é uma palavrinha terminada com N. Então, na regrinha, tá, da língua portuguesa, quando vocês verem palavras terminadas com A, com vogal, com ditongo, né? Vocês vão aprender mais lá na frente. E com N, vocês vão acrescentar o N. Segunda regrinha. As palavras terminadas em consoante M, acrescentamos NS para fazer o plural. Exemplo, viagem está no singular, terminando com M. E viagens, para indicar o plural, está terminado, né, com NS. Depois, bagagem, terminou com M e no plural fica bagagens, com NS. Ruim e ruins, a mesma coisa. Então, toda palavrinha terminada com a consoante M, quando nós vamos flexionar para o plural, né, nós substituímos o M pelo NS. Terceira regrinha. As palavras terminadas em consoante R e Z, acrescentamos ES. Exemplo, dever está no plural, no singular, perdão, e termina com R. Então, o plural vai ficar deveres. Nós vamos acrescentar o E e o S, tá? E sagaz está no singular e termina com Z. Então, no plural, nós vamos só acrescentar, tá? As letrinhas E e S, né? E vai ficar sagaz no singular e sagazes no plural. Quarta regrinha. Nas palavras terminadas em ao, el, ou e u, trocamos a consoante L por IS. Exemplo, pardal, ó, terminou com a sílaba ao. Na hora de colocar para o plural, nós trocamos o L pelo IS, aí vai ficar pardais. A mesma coisa, ó, girassol, terminou com ol, então no plural vai ficar girassóis. Nós trocamos o L pelo IS. E cordel, terminou com el, então no plural nós vamos ter que trocar o L pelo IS e ficou cordéis, tá? Tem a exceção de palavrinhas como, por exemplo, mal, né? Mal termina com al, né? A-L, porém, o plural dessa palavrinha não vai ficar mais, né? Vai ficar males, vai ser acrescentada ES, tá, gente?
Quinta regrinha, as palavras terminadas em IU, IL, né? Letra A, palavras oxítonas, substituímos por IS. Exemplo, juvenil. Então, vai ficar juvenis, tá? Vocês vão aprender sobre oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos mais lá pra frente. Porém, tia Bruna já está dando uma ideia a vocês sobre essa questão das regrinhas de plural, tá? Não vou cobrar todas essas regras para vocês. Letra B, terceira observação. Palavras paroxítonas, substituímos por eis, EIS. Por exemplo, misseu, né? Terminou com IL e no plural vai ficar misseis, tá? Sexta regrinha. As palavras terminadas em consoante S. Essa é importante, hein? Primeira observação. Monossílabas ou oxítonas, acrescentamos S. Lembra lá, monossílabas, palavrinhas que só tem uma sílaba e são palavrinhas fortes, com som forte, oxítonas, tá? A primeira sílaba é com som forte, então nós acrescentamos ES. Por exemplo, lilás, olha lá, lilás, né? Nós, na hora de acrescentar, né, o ES para ficar no plural, fica lilazes, tá? Outra observação, paroxítona ou proparoxítona ficam invariáveis. Exemplo, férias, férias. Ônibus, ônibus, não vai mudar, tá, gente? São palavrinhas que não conseguem ser mudadas porque, né, elas são invariáveis, é como se elas já estivessem no plural. Então, não são modificadas. Férias vai continuar sendo férias e ônibus vai continuar sendo ônibus. Sétima regrinha. As palavras terminadas em ão, essa é importante também, nós vamos trabalhar no livro. Palavrinhas terminadas em ão vão para o plural de 3 maneiras. A primeira, substituindo o ão pelo ões. Exemplo, negação, né, está no singular e no plural fica negações. Então, a gente trocou o ão pelo ões. Segunda observação, substituindo o ão por ães. Exemplo, pão está no singular e pães no plural. Olha lá, substituímos o ão pelo ães. E terceira observação, substituindo o ão por ãos. Exemplo, cidadão está no singular e cidadãos está no plural. Então, a gente substituiu o ão por ãos no plural, tá? E a última regrinha, tá? A oitava regrinha são para as palavras terminadas em X, porque elas ficam invariáveis também, assim como, né, as palavras paroxítono e oxítono, né, que a tia deu exemplo de férias e ônibus, que ficam invariáveis, tá? Por exemplo, durex fica durex, cortex também fica cortex, tá? São palavrinhas invariáveis, mas tia Bruna não vai cobrar todas essas. Aqui, tia Bruna quer que vocês saibam são do uso do ão, tá? Para o plural, substituição, do S, do ES, tá, gente? São essas que a tia vai cobrar mais, tá bom? Agora, vamos lá para o nosso livrinho praticar nossas atividades sobre artigos femininos e masculinos e plural e singular. Um beijo e até a próxima. Tchau!